Sejam bem-vindos à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco para a coletiva de imprensa da Operação Além-Mar, que desarticulou um grande esquema de tráfico internacional de drogas e também de lavagem de dinheiro. Estão compondo a mesa as seguintes autoridades: Superintendente Regional da Polícia Federal em Pernambuco, doutora Carla Patrícia Sintra Barros da Cunha, que está no centro da mesa, doutor Éder Rosa de Magalhães, que é o representante da Coordenação Geral de Repressão a Drogas, Armas e Facção Criminosa, em Brasília, doutora Mariana Cavalcante de Souza, que é delegada regional de combate ao crime organizado aqui em Pernambuco, doutora Adriana Vasconcelos, que é chefe da Delegacia de Repressão a Drogas aqui em Pernambuco, e o doutor Márcio Tenório, que foi o coordenador da operação. Só informação, como eu falei e adiantei para os senhores, não haverá gravação da sonora após a coletiva. Por isso foi que nós já posicionamos todos os microfones de todas as emissoras junto à caixa de som, a fim de que todos pudessem gravar o registro dos áudios. E por fim, eu quero até pedir desculpas por causa de um problema que está ocorrendo no nosso ar-condicionado. Isso se dá porque estamos passando por uma grande reforma aqui na nossa superintendência e, infelizmente, temos que conviver com esses pequenos transtornos. Sem mais delongas, eu vou passar então agora a palavra para a nossa superintendente regional, doutora Carla Patrícia Sintra Barros da Cunha. Bom dia a todos. Hoje é um dia, como a gente costuma dizer na polícia, de muito trabalho, mas de muita satisfação. A deflagração e o resultado da operação de hoje comprovam porque a Polícia Federal Brasileira é uma das melhores polícias do mundo. Não é? A gente atuou de forma muito técnica, empregamos todos os recursos investigativos que são disponibilizados pelas leis, enfim, contamos com a parceria do Ministério Público Federal e da Justiça também, entendendo como é importante esse desmantelo das organizações criminosas e hoje, né, chegamos a um resultado que o doutor Márcio vai dizer ao final, realmente espetacular e que já havia sido mapeado. A Operação Além-Mar, ela teve início com menos, vamos dizer assim, com menos elementos do que a gente imaginava que seria necessário para chegar no nível de investigação que chegou. Mas terminou que virou uma operação padrão. Ela merece até ser estudada. Nos meus mais de 20 anos de polícia, sinceramente, é a operação de tráfico de drogas mais bonita que eu já vi, mais completa e mais bem feita. É uma operação que a doutora Adriana, que é responsável pela condução da mesma desde o início, vai explicar aos senhores, não é? E que demonstra a atuação de 4 organizações criminosas de forma separada, mas ao mesmo tempo coordenada. São organizações que cuidam desde a internacionalização da droga no país até outra que é mais responsável pelo abastecimento nacional e também pela ocultação dessa droga em território nacional. Outra que já tem como o know-how a internacionalização dessa droga posteriormente, não é? E paralelamente a todas essas 3 organizações, a gente ainda tem uma outra que funcionava como um verdadeiro banco privado, cuidando da parte financeira dessas outras organizações criminosas. Então, é um trabalho que segue as diretrizes da Polícia Federal, no sentido de desmantelar as organizações, identificar todos os envolvidos e descapitalizar essas organizações. Então, como eu falei, hoje é um dia de muita satisfação para a Superintendência em Pernambuco e para toda a Polícia Federal. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Mariana, se quiser falar alguma coisa, posteriormente ao doutor Éder. Como a doutora Carla falou, ao longo dessa investigação foram mais de 10 toneladas de cocaína apreendida. É uma mudança de paradigma também da nossa Delegacia de Repressão Entorpecente aqui de Pernambuco, que não se satisfaz apenas em erradicar maconha, mas também por combater o tráfico internacional de cocaína. E especialmente a mudança na parte de descapitalização.
porque hoje as apreensões foram muito boas, assim, os veículos, a Márcia vai falar depois, mas a ação controlada que foi autorizada judicialmente para que a investigação corresse em nível de inteligência, permitindo esses flagrantes que foram acontecendo, e não só se satisfazer com as apreensões das drogas em si, mas também com a investigação patrimonial e descapitalização. Isso é muito importante para a Polícia Federal e para toda a Delegacia Regional de Entorpecentes. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e reconhecer o trabalho valoroso de toda a equipe engajada nesse caso específico, conduziu com maestria e com certeza o resultado de tanta dedicação vai ser comprovado no momento em que forem proferidas as sentenças judiciais que certamente resultarão na condenação dos integrantes dessas organizações criminosas que foram efetivamente desmanteladas na data de hoje. O trabalho que está sendo coroado disso na presente data já foi iniciado há bastante tempo. É interessante ressaltar que ele contempla perfeitamente todas as diretrizes da Coordenação Geral de Repressão a Drogas, Armas e Facções, no que se refere às investigações que são conduzidas nessas searas. Então, partiu-se de uma seletividade na escolha dos alvos que seriam trabalhados, evidentemente, delimitando a organizações criminosas mais lesivas à sociedade brasileira como um todo, em especial aqui em Pernambuco. A gente fomenta já há alguns anos esse foco na descapitalização das organizações criminosas, pelo simples motivo de que a mera apreensão de drogas por si só, evidentemente, não vai impedir que essas organizações continuem a internar no território nacional e difundir na nossa sociedade e para outros países substâncias que tão males causam a nossa sociedade e, como eu disse, as sociedades de países parceiros. Então, a partir do momento em que você efetivamente atua nessa descapitalização, ou seja, que você rastreia, congela, bloqueia, confisca e aliena os bens dessas organizações, efetivamente você vai estar impedindo que essas quadrilhas continuem a perpetrar a mais variada sorte de crimes que vem desempenhando. Então, no presente caso, ele se amolda perfeitamente a essa nossa diretriz. A gente tem que ressaltar também, nesse caso, ele permeou ao longo de todo o trabalho uma série de atividades de cooperação internacional, tanto em troca de informações, quanto a gente repassando informações precisas a respeito de carregamentos de cocaína que estavam indo para países vizinhos, e especialmente no caso na Europa, várias apreensões foram realizadas no exterior. Então a gente continua na presente data, por exemplo, foram realizadas diligências no Paraguai que culminaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Vai ser pontuado mais adiante os colegas que cuidaram especificamente tanto da investigação quanto da execução na presente data. Enfim, a nossa palavra é essa, satisfação, reconhecimento e valorizar esse trabalho que foi desenvolvido e principalmente ressaltar que a Polícia Federal, como eu disse, ela alcançou um novo patamar. A gente quebrou esse paradigma de simplesmente se contentar com a mera apreensão de caminhões, de carros transportando cocaína pelo nosso território nacional, mas fazemos muito mais que isso. Evidentemente, a apreensão da droga é relevante, é estimulada e, com certeza, é fundamental. Porém, o trabalho não pode se esgotar nisso, ele tem que prosseguir e tem que efetivamente levar à prisão dos líderes das organizações, não dos meros mulas que estão transportando entorpecentes. E, efetivamente, com essa descapitalização, propiciar a interrupção das atividades dos grupos. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Eu passo aqui agora a palavra a... Bom dia, senhores. Coube a mim, então, apresentar aos senhores o que vem a ser a Operação Alemar, deflagrada na data de hoje, sua fase ostensiva, né? A investigação foi iniciada no ano de 2018, um inquérito que tramitou em segredo de justiça, uma investigação em fase sigilosa, até o dia de hoje, a deflagração da fase ostensiva, ou seja, o início
de uma fase final das investigações a partir de todo o material que foi hoje arrecadado nos pontos em que cumprimos os mandados de busca e apreensão, inclusive mandados de busca e apreensão pessoal, a análise desse material e a elaboração dos relatórios conclusivos, então, para viabilizar o início do processo criminal e a responsabilização criminal dos envolvidos. Operação Além Mar, objeto da operação tráfico internacional de cocaína, a internação da cocaína originada de países produtores aqui da América do Sul pela fronteira com o Paraguai, com o uso de aeronaves, e aí a gente fixa, é interessante observar, o esquema de tráfico investigado é um esquema multimodal, envolve um primeiro momento em que a gente fala que na internação da droga a partir com o uso de aeronaves, um segundo momento que a gente chama do modal terrestre, ou seja, o deslocamento rodoviário da droga até os pontos de depósito, armazenamento e para, por fim, serem destinados através do modal marítimo, os navios de carga, através de contaminação dos contêineres para os países destinatários, né? Via de regra, os países na Europa, África e Europa. Então, esse esquema de tráfico internacional de drogas apresenta 3 fases bem definidas. A primeira fase, nesse modal aéreo, justamente a internação da cocaína pela fronteira com o Paraguai. A cocaína originada da Bolívia vai até o Paraguai, para onde as aeronaves se deslocavam para serem carregadas com a droga. Na data de hoje, como já foi comentado, simultaneamente à deflagração da Operação Além Mar, foi cumprido um mandado de busca na propriedade de um dos investigados, localizado em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, que era justamente a fazenda usada para o carregamento da cocaína e a internação da droga aqui para o Brasil. Essa segunda fase, então, uma vez a droga internalizada, a droga levada para São Paulo, de lá ocorre esse embarque, esse transporte rodoviário para os pontos de embarque marítimos aqui, via de regra, região Nordeste, mas também uma casuística na região Norte. Basicamente, a droga entra pela fronteira com o Paraguai, a droga é transportada aos pontos de embarque marítimo, onde ficam depositadas e, no momento mais conveniente, ocorre a contaminação do container e a exportação dessa droga para a Europa. Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. E aqui, só para os senhores terem uma ideia como é que acontece isso. Diferentemente de outros esquemas de tráfico, em que se usa muito os aviões, pequenos aviões privados, que se submetem a toda a fiscalização do espaço aéreo brasileiro, a organização partiu para o uso de helicópteros. Os helicópteros são menos suscetíveis à atuação desse sistema de fiscalização do espaço aéreo. No entanto, os helicópteros não têm a autonomia dos aviões, então eles tinham que usar um modus operandi um pouco diferente. Para, saindo de São Paulo, deslocar até a metade Saindo aqui de São Paulo, o helicóptero deslocava até a metade do percurso, ali na região de Teodoro Sampaio, onde era reabastecido, um membro da organização já se deslocava para lá com os tanques de combustível. Reabastecido, viabilizava que o helicóptero seguisse viagem até Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Chegando lá, era carregada a droga, o helicóptero reabastecido, e ele fazia então o percurso de volta para São Paulo, parada de reabastecimento, chegava em São Paulo, descarregava a droga. Descarregou a droga é colocada em pequenos caminhões, em compartimentos preparados antecipadamente para a ocultação da droga. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui um desses compartimentos, levados para um depósito inicial e aí, como eu comentei para os senhores, em seguida transportados para a região de embarque marítimo para então a droga ser exportada para a Europa. Aqui foi um primeiro flagrante que foi feito logo no início das investigações, caracterizando bem esse modus operandi dessa primeira fase do esquema criminoso, que foi a prisão de 3 dos envolvidos e a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína. Observe que isso foi num sábado, o helicóptero que fez o percurso no sábado, novamente no domingo faria. Então, em apenas um final de semana, seria 1 tonelada de cocaína introduzida em território nacional. Delegada, sempre cocaína? Só cocaína. Delegada, essa apreensão foi nesse sábado?
sábado no Porto de Natal? Não, aqui eu estou falando de uma apreensão em São Paulo, no momento em que o helicóptero, como mostrei para os senhores, o helicóptero que se desloca de São Paulo para Pedro Juan Cabaleiro, carrega com a droga e retorna. No momento que esse helicóptero chegou em São Paulo, descarregou, a droga foi colocada no caminhão. Vejam aqui a foto não dá para perceber também, mas isso aqui é a carroceria do caminhão. Ela está levantada, a carroceria do caminhão está aqui, ela levanta lateralmente através de um dispositivo e a droga está escondida aqui dentro. Então, se você não tem um trabalho de inteligência prévia, você não identifica esse flagrante, né? Então, nesse momento, houve abordagem policial e houve a apreensão da droga e prisão dos, digamos, operacionais da organização criminosa que estavam ali executando aquele evento criminoso reprimido. Para a caracterização dessa segunda fase do esquema criminoso, que é justamente o transporte rodoviário da droga para as regiões de embarque marítimo e armazenamento nos galpões. Fizemos também várias prisões, várias apreensões e prisões em flagrante, né, durante todo o curso do processo investigativo, de caminhões transportando essa cocaína, caminhões surpreendidos em transporte rodoviário. Então, aqui apresento alguns para os senhores. Essa aqui é uma abordagem de 1 tonelada, mais de 1 tonelada de cocaína, foi inclusive a primeira apreensão. Mais recentemente, 2 outras apreensões que foram feitas aqui 25 de julho de 2019, 6 de fevereiro de 2020, então os senhores vejam que o esquema não para. E mesmo agora, em época de pandemia, sempre aqui a quantidade grande, né? Mesmo em época de pandemia, os senhores vejam que a organização criminosa continuava atuando, né? E daí porque, por mais que a gente tenha procurado retardar ao máximo o cumprimento desses mandados, né? Respeitando as normas sanitárias, a Justiça Federal teve toda essa sensibilidade e decidiu postergar por um tempo o cumprimento dos mandados em razão do problema da pandemia, mas o fato é que a organização criminosa continua. E há um momento que a gente vê que realmente a gente tem que agir para desarticular o esquema criminoso. Então, agora em março, mais de 1 tonelada de cocaína, em maio, 540 quilos de cocaína. Aqui os senhores podem ver com o modus operandi aí, a utilização de caminhões-tanque. Muito utilizado para o transporte da droga, os caminhões-tanque. A droga vem escondida dentro do caminhão-tanque em um compartimento separado e o caminhão-tanque, pela própria natureza da carga transportada, dificulta muito a fiscalização ordinária, ou seja, a fiscalização de rotina, né? Não se abre um caminhão-tanque em deslocamento. E aí a caracterização da terceira fase do esquema criminoso, a questão do embarque da droga nos navios de carga e a contaminação dos contêineres. Esse foi a primeira apreensão que nós conseguimos fazer, que foi feita na Holanda, foi feita a difusão pela nossa Coordenação Geral de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas para as autoridades holandesas e eles conseguiram, então, submeter à fiscalização esse primeiro container e arrecadar mais de 2 toneladas de cocaína em seu interior. E aí a gente começa a desenvolver dentro do processo investigativo, a analisar quem foi o responsável pelo transporte, enfim, quem era o motorista, e eu vou passar para os senhores aqui como se desenvolvia então esse esquema criminoso. Outra apreensão no Porto de Natal, foi a primeira apreensão nossa no Porto de Natal dentro do processo investigativo, reprimindo o esquema criminoso investigado. Essa apreensão ocorreu em 11 de fevereiro de 2019, foi a primeira, inclusive, apreensão grande no Porto de Natal, que é um porto que vem sofrendo com a atuação dessas organizações criminosas, né? A região portuária, a Polícia Federal tem feito um trabalho muito intenso para reprimir a atuação de organizações criminosas em região portuária, através da Comportos, que é presidida pela Polícia Federal, integrada pela Receita Federal, entre outros órgãos, a Marinha do Brasil, a própria ANTAC. Então, um trabalho que vem sendo feito para tentar cada vez mais aperfeiçoar a segurança pública nos postos brasileiros, evitando a atuação dessas organizações criminosas. A organização criminosa, a CRI 4, que se valia dessa rede de pessoas jurídicas para movimentar esses valores. E aí, senhores, são valores do tráfico de drogas, são valores da corrupção,
são valores das mais variadas práticas ilícitas, contrabando, descaminho, enfim. Para quais países essa droga era levada? Bom, Para quais países a droga era levada? via de regra, os portos utilizados eram localizados na Espanha, na Bélgica e na França também e na Holanda. Não quer dizer que a droga ficaria nesses países, né? A gente está mostrando que, na verdade, a operação de exportação era feita através desses portos. Mas a droga abasteceria certamente toda a Europa, enfim, para onde mais quisessem levá-la aí no quinto, no sexto momento aí, né? E aí o interessante é que essa organização criminosa estabelecida ali na região do Brás, em São Paulo, que já foi alvo de uma outra operação nossa e ainda assim insiste na exploração da prática criminosa, ela também oferecia um serviço que a gente chama de dólar cabo. O que é o dólar cabo? A droga chega na Europa, o traficante destinatário da droga efetua o pagamento na Europa e a organização criminosa aqui que provê a lavagem de dinheiro, então, entrega o valor para o traficante aqui no Brasil. Então, esse valor, na verdade, não faz uma operação de câmbio, não há uma circulação internacional do valor, mas há um recebimento lá e uma entrega aqui. Na verdade, é ali na região do Brás toda, né? Naquele comércio ali todo do Brás, né? São várias pessoas jurídicas estabelecidas naquela região do Brás, né? Então não tem esse ponto específico, né? São vários endereços. Exato, porque pega Brás, pega na verdade, toda aquela região central ali, né? Brás, naquele comércio ali bem conhecido, 25 de março, de Rua Oriente, por ali, e pega também ali já saindo um pouco para Tatuapé, para Chácara Califórnia, né? Enfim, para quem conhece ali São Paulo. Então, só para encerrar, eu vou passar aqui rapidamente as organizações criminosas. São 4 organizações criminosas, como eu falei. A primeira organização criminosa é liderada pelo Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro. Minotauro envolvido aí na guerra de facções na fronteira Brasil-Paraguai. Está preso. Foi preso ano passado pela Polícia Federal, mas os comparsas dele aí continuaram na atuação, né? A informação é que a organização aí internava por volta de 5 toneladas de cocaína por mês. A segunda organização criminosa, também parceira da primeira, liderada pelo Romilton Queiroz Ozzi, também que vinha aí há 10 anos foragido, procurado pela Polícia Federal e pela NCA, Polícia do Reino Unido, que participou aí, colaborou bastante com as investigações, interessada aí na prisão do Romilton Queiroz. No curso das investigações conseguimos prendê-lo também no ano passado. Romilton Queiroz, que foi processado criminalmente aí junto com Fernandinho Beiramar, com o próprio Leonardo Dias Mendonça, que são aí personalidades conhecidas aí do tráfico de drogas. Então, não. E aí, só para a gente trazer um pouco aqui para a nossa realidade, eu vou concluir aqui mostrando para os senhores como é que a gente começou essa investigação. Eu falava da parceria com a NCA do Reino Unido, e foi justamente com eles que a gente começou essa investigação, em razão da vocação aqui de Pernambuco para reprimir esse tráfico internacional de drogas pelo modal marítimo. Aqui é nosso litoral nordeste, historicamente sendo usado para o embarque de cocaína em veleiros. No ano 2015, a gente conseguiu fazer aí 2 abordagens a partir de trabalho de inteligência, o veleiro Rod e o veleiro River Baby, aqui em Pernambuco, né? Aqui a Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco. No veleiro Rod, na ocasião, nós apreendemos mais de 500 quilos de cocaína. Já no veleiro River Baby, depois da abordagem do veleiro, quando ele já vinha sendo revocado, aí, acompanhado pelo nosso NEPOM e pela Maria do Brasil, os tripulantes sabotam a embarcação, que começa a pegar fogo e tanto os militares quanto os policiais a bordo tiveram que ser rapidamente socorridos. O veleiro afundou, ficou aí a cerca de 60 metros de profundidade, a mais de 20 milhas da costa. Então, realmente, a casuística de veleiros é algo que chamou nossa atenção e que levou aí a iniciarmos essa investigação aqui em Pernambuco. E eu esclareço isso porque os senhores podem pensar, bom, mas
boa parte dos alvos, na verdade, dos mandados de busca de prisão são cumpridos no estado de São Paulo. Sim, mas a investigação foi toda feita aqui por Pernambuco, a partir da nossa casuística de veleiros. E aí a gente identificou aquela organização criminosa Orcrim 2, que transportava cocaína, identificamos que a Orcrim 1 fornecia para eles a cocaína, identificamos que a Orcrim 1 explorava esse esquema de contaminação de contêineres e exportação de cocaína para a Europa. A Orcrim 3, então, integrada por esses empresários do setor de transporte de carga, funcionários e motoristas de caminhão cooptados aí pelo tráfico. Todos empresários estabelecidos aqui em Pernambuco. Que são de postos de combustíveis, já? Como? Que são ligados à rede de postos de combustíveis? São empresários que trabalham no setor de transporte de carga, que tem vários deles outros tipos de atividades. Você observe que, na verdade, é de conhecimento que algumas atividades empresariais favorecem a lavagem de dinheiro, né? Então, são várias aí as técnicas aí de lavagem de dinheiro, de inserção desse dinheiro produto da atividade ilícita na atividade lícita que é colocada aí no mercado, né? É interessante essa Orcrim 3, porque o que a gente mostra que, na verdade, são grandes empresários que atuam, que vão entrando e saindo da organização. Então, o esquema começa com o empresário A e B, depois o B se junta com o C e o D, depois o B sai, o C e o D se juntam. Então, assim, há uma rotatividade aí, o que não afasta as características de organização criminosa, da permanência, da estruturação da organização criminosa. Sim, foram presos 5 empresários, todos proprietários de empresas de transporte de carga, envolvidos tanto nessa segunda fase do tráfico, que é o transporte da carga de São Paulo para a região de embarque marítimo, quanto na terceira fase do esquema, que é pegar o contêiner no porto, levar para a região de carregamento de contêiner, devolver o contêiner no porto, então, para a embarcação, para o embarque nos navios. Agora, por favor, alguma dessas 5 prisões foi num apartamento em uma viagem? Veja, teve mais de um mandado cumprido em Boa Viagem. Alguns mandados cumpridos em Boa Viagem, inclusive relacionados não só a empresários do transporte de carga, quanto a pilotos do tráfico, né? Veja que, como eu costumo falar, tem algumas figuras que em algum momento a gente não dá tanta atenção, mas eles viabilizam de uma forma imprescindível o esquema criminoso. Se não tiver o piloto do tráfico disponível, né? Se não tiver o motorista do caminhão disponível, o esquema não pode ser executado. Fernanda Alex, para entender que tipo de mandado, então... Pois não, todos foram, exato. Nós temos 50 mandados de prisão cautelar. Desses, parte mandado de prisão preventiva e outros de prisão temporária. Os empresários, se eu não me engano, 4 dos empresários tiveram a prisão preventiva decretada e um deles a prisão temporária. E aí são critérios que são adotados a partir do próprio ordenamento jurídico, aí numa análise conjunta da própria Polícia Federal com o Ministério Público Federal e submetido à Justiça Federal. Para Belém, tem algum algo específico na cidade de Belém ou outros ali da região metropolitana ou do Pará? Sim, na verdade o que acontece? Como eu vinha dizendo, uma parte importante da operacionalização do esquema são os responsáveis pelo transporte propriamente dito, né? É quem vai pilotar a aeronave, é quem vai dirigir o caminhão. Então, nesse sentido, foram alvos da operação alguns pilotos do tráfico, assim como alguns motoristas, né? Aqui no Recife, um piloto do tráfico foi alvo, uma pessoa que teve um incremento patrimonial em 3 anos absurdo, uma pessoa que há 3 anos atrás tinha um veículo usado e agora tem 6, 7 aeronaves, entre helicópteros e aviões. Da mesma forma, no Pará, foi alvo da investigação e objeto de mandado de prisão preventiva e busca
um piloto do tráfico que, da mesma maneira, começou do zero e apresenta, então, aquela evolução patrimonial não justificada. Um deles foi preso em São Paulo. Ele é estabelecido aqui, mas foi preso em São Paulo. Então, são 5 empresários pernambucanos ligados ao transporte de carros presos. Na verdade, é um pouco mais até que isso. E aí o Giovanni pode passar os números para você direitinho, esses detalhes de número. A gente tem aí pelo menos... Eu falo 5 porque eu costumo dividir bem essa cadeia da organização criminosa e colocar ali no primeiro patamar os principais, ou seja, aqueles empresários que efetivamente fomentam aí e se valem da atividade empresarial, né, para promover e se enriquecer às custas do tráfico de drogas. Então, no momento de crise no Brasil, em que várias empresas transportadoras estão fechando suas portas, esses empresários estão aí cada vez mais incrementando seus negócios, né, e incrementando sua frota de caminhões, deixando ali a concorrência sem compreender o que acontece ali. O que é que eu estou fazendo de errado que eu não consigo ser como ele? Não, você não está errado. Na verdade, ele alcança isso aí às custas da atividade ilícita. Aqui em Pernambuco foram 16. Então, veja, são 4 empresas de transporte de carga aqui em Pernambuco. Dessas 4 empresas, dentre os proprietários, eu vou ter aí pelo menos 8 proprietários que foram alvo de mandado de prisão. Foram alvo, mas que já foram presos 5, pelo menos 5. Não, eu acho que o Tomás vai passar esses dados, mas eu acho que mais que isso, na verdade. Os casos importados que a gente viu entrando aqui, tem alguma relação com essa operação? Sim. O que acontece? Dentro da ideia que o Tomás vai passar, eu vou passar só a ideia, dentro da ideia que a doutora Carla Patrícia colocou, de cada vez mais aprofundar a investigação patrimonial. Não adianta só prender, não adianta só privar a liberdade. É preciso descapitalizar. Então, a Polícia Federal cada vez mais vem se especializando nessa investigação patrimonial. E no momento da deflagração da fase ostensiva de uma investigação, é o momento que a gente tem para bloquear bens, para sequestrar bens. Então, nesse sentido, a 4ª Vara Federal, aqui em Pernambuco, ela determinou genericamente a apreensão de qualquer proveito da atividade criminosa que a gente verificasse no momento do cumprimento dos mandados. E, além disso, ela determinou especificamente a apreensão de vários veículos, entre caminhões, automóveis e aeronaves, e sequestro de imóveis. Então, isso é uma medida que está sendo implementada hoje. Talvez o doutor Éder possa depois dar alguma palavra sobre essa atuação do controle do espaço aéreo brasileiro, mas como eu dizia para os senhores, o fato é que cada vez mais o Brasil está conseguindo reprimir a internação de droga através do espaço aéreo. A gente sabe que a droga não entra apenas pelo espaço aéreo, mas entra também por transporte rodoviário, né? A gente tem uma lei que autoriza o abate de aeronaves que não responderem aos comandos, e se os senhores forem fazer uma análise em fontes abertas aqui na internet, os senhores vão ver várias aeronaves que são abatidas, usadas para o transporte de cocaína. O que acontece é que, diferentemente dos aviões, os helicópteros não se submetem a esse abate, digamos assim. Então, por isso, a utilização cada vez mais de helicópteros. E não tem autonomia dos aviões, volto a dizer, mas não é nada que não se possa, digamos, contornar. E como é que se contorna isso? Retirando assentos dos helicópteros, colocando tanques de combustível adicionais, né? Aumentando aí a área para próprio carregamento com a droga. 141 mandados de busca nessa faixa, né? Eu acho que 140. A busca e apreensão do proveito do crime de uma forma genérica, o sequestro e indisponibilidade de bens determinado pela Justiça Federal de Pernambuco e o bloqueio de valores em conta bancária.